Muito boa tarde a todos. Quantas vezes já vos aconteceu de terem que preparar um discurso, apresentar uma ideia e só de pensar que o tinham que fazer perante uma plateia deste tamanho, tremiam? Os joelhos ficam bambos, a garganta começa a secar, precisamos de água urgentemente. Fico tão nervosa de pensar que até o meu pensamento bloqueia. Já aconteceu, não? Pois é. Medo de falar em público é a segunda maior fobia que existe na população. E todas as pessoas têm medo de falar em público porque muitas das vezes não conhecem a plateia, não sabem se as ideias que vão apresentar são interessantes e isso acaba por criar medo. Mas se temos medo, como é que vamos ultrapassar? A melhor maneira de ultrapassar qualquer medo é enfrentá-lo, é falar em público, é pôr-nos à prova, é testar as nossas capacidades. Pois bem, então onde é que eu posso praticar isso? Num sítio chamado Algarve Toastmasters Club. É um sítio onde nós praticamos e desenvolvemos as competências da comunicação e da liderança. Comunicação, desenvolvendo discursos preparados e de improviso, e de liderança, desempenhando as funções dentro do clube e nas sessões. Mas agora vocês vão pensar assim, então, mas estamos aqui a falar de empreendimento jovem, o que é que isto tem a ver? Tem tudo. Porque é de pequenino que nós temos que começar a desenvolver estas competências. É de pequenino que temos que começar a trabalhar a comunicação e a liderança. Então, o Algarve Toastmasters, que é um clube de muitos existentes no Toastmasters internacional, que nós já estamos espalhados, somos mais de 270 membros espalhados em todo o mundo. Em Portugal somos 33 clubes. Em Faro estamos na Universidade do Algarve, estamos a abrir um clube em Portimão e poucos de vocês eu acredito conhecem. Alguns já tiveram o prazer de estar connosco. Mas isto não fica por aqui. O Toastmasters desenvolveu um programa que se chama Youth Leadership, que é direcionado especialmente para jovens. Jovens em que queiram desenvolver as competências de comunicação e de liderança. Onde é que isto se faz? Nas escolas. Como é que isto se faz? Simples. Primeira situação, escolhemos uma pessoa que seja responsável pela sessão. O que é que ela vai fazer? Vai organizar um programa com início e fim, à hora marcada, com todos os pontos de discussão e que vai dirigir aquela sessão. Competências é que estamos a desenvolver? Organização, planeamento, gestão do tempo, foco. Aprendemos fazendo. A seguir, qual é o segundo ponto? Vamos preparar um discurso, temos que falar. Então a melhor maneira de falar é sempre pensarmos em algo que nos seja familiar, para sentirmos à vontade, não termos tanto medo de enfrentar a população. Então vamos falar, contar um episódio, uma história da nossa vida, algo que estejamos completamente à vontade, para não haver problema. No discurso, aquilo que é importante, como em tudo que nós façamos, é ter início, corpo e fim. Se o início e o fim forem bons, o corpo faz-se naturalmente. Depois, vamos pensando em outras situações. Improvisos. Quantas vezes vocês já tiveram que falar rapidamente sobre uma situação e que tinham aquele preciso momento para brilhar? E se perdessem aquela oportunidade, já era. Então, vamos desenvolver a nossa capacidade de improviso, falar rapidamente, estruturar uma linha de pensamento em que seja fácil falar de um tema. E isso fazemos nos Table Topics. Desenvolvemos a capacidade de improviso, organizamos a nossa estrutura de pensamento. Depois, saber ouvir. Saber ouvir é muito mais do que escutar. É ouvir o que o outro nos tem para dizer e aproveitar aquela sugestão e melhorar. E na próxima situação que nos surgir a falar em público ou outra situação qualquer, possamos melhorar a nossa performance. Isso sim é saber ouvir. Muito difícil. Mais ainda, o que é que desenvolvemos? O corpo. Vamos aliar aquilo que estamos a falar em palavras com a nossa movimentação. Falamos com os braços, abrimos os braços para demonstrar tamanho, direção, agitação. À parte do movimento do corpo, falamos mais alto quando queremos chamar a atenção, ou falamos mais baixo quando queremos sussurrar, ou então falamos muito depressa quando queremos despertar alguém, ou então muito devagarinho outra vez. E isso tudo são competências que nós desenvolvemos. Desenvolvemos lá, aprendemos fazendo. Estas pessoas todas que aqui estão não nasceram a saber falar. Nunca ninguém que eu conheça nasceu a saber falar. Desenvolveram. E desenvolveram aprendendo fazendo.
E é isso que nós fazemos. Quem me dera a mim ter conhecido os Toastmasters e este conceito muito antes de ter aparecido cá em Portugal. Obrigada a todos.